O Abismo, por Leonid Andreiev. 1. O dia já terminava, mas os dois ainda seguiam caminhando e conversando, sem reparar no tempo ou no caminho. Mais adiante, numa colina inclinada, negrejava um pequeno arvoredo, e através dos ramos das árvores o sol ardia como brasa vermelha incandescente, inflamando o ar e transformando-o todo numa poeira de fogo dourada. O sol estava tão próximo e tão brilhante que tudo ao redor parecia ter desaparecido, e que restava apenas ele, colorindo o caminho e nivelando-o. Os olhos dos caminhantes começaram a doer. Eles deram meia volta e, de repente, diante deles tudo se apagou. Tudo ficou tranquilo e claro, pequeno e nítido. Em algum lugar ao longe, uma versta ou mais, o crepúsculo vermelho arrancou o tronco alto de um pinheiro e ficou ardendo no meio do verdor como uma vela num quarto escuro. O caminho à frente foi coberto por um ataque rubro, e agora cada pedra dele lançava uma sombra comprida e negra, e os cabelos da moça brilhavam em forma de uma auréola dourada e vermelha, atravessados pelos raios do sol. Apenas um fio de cabelo fino e crespo, separado dos outros, ondulava e esvoaçava no ar como uma teia de aranha. E o fato de mais à frente ter escurecido não interrompeu nem mudou a conversa deles. Tão clara, afetuosa e serena, ela fluía numa torrente tranquila sobre uma única coisa: a força, a beleza e a eternidade do amor. Eles eram muito jovens. A moça tinha apenas 17 anos. Nemovietsky, 4 anos a mais. E ambos usavam uniformes escolares. Ela com um vestido ginasial simples, marrom, e ele com um belo uniforme de estudante tecnólogo. E assim como a conversa, tudo neles era jovem, belo e limpo. Fortes, flexíveis e esbeltos, como se tivessem sido atravessados pelo ar e fossem parentes dele. Um andar ligeiro e firme e vozes frescas que, mesmo nas palavras simples, soavam na forma de uma ternura dolente, como retine um regato numa noite serena de primavera, quando ainda nem toda a neve sumiu dos campos escuros. Eles seguiam virando onde desviava-se um caminho desconhecido, e as duas sombras compridas, que se adelgaçavam pouco a pouco, engraçadas por causa das cabeças pequenas, ora avançavam separadamente, ora fundiam-se numa faixa estreita e comprida, como a sombra de um álamo. Mas eles não viam as sombras, e iam conversando. Enquanto conversava, ele não tirava os olhos daquele belo rosto, no qual o crepúsculo rosado deixara realmente uma parte de suas cores delicadas. E ela olhava para baixo, para a vereda, afastando as pedrinhas com a sombrinha e observando como de sob o vestido escuro avançava de modo uniforme, ora uma, ora outra ponta fina do pequeno sapato. O caminho era atravessado por uma vala com beiradas poeirentas, que tinham desmoronado por causa das caminhadas, e eles pararam por um instante. Zinotchka ergueu a cabeça, olhou um olhar nebuloso ao redor e perguntou: "Você sabe onde estamos? Eu não estive aqui nenhuma vez." Ele observou atentamente o lugar. "Sei sim, ali, atrás daquela colina, está a cidade. Dê-me a mão, vou ajudá-la." Ele estendeu a mão, uma mão de quem não trabalha, fina e branca como a de uma mulher. Zinotchka estava alegre, queria pular a vala sozinha, correr e gritar: "Alcance-me!" Mas conteve-se.
Com um agradecimento altivo, ela inclinou ligeiramente a cabeça e, um pouco temerosa, estendeu a mão, que ainda preservava a fofura delicada da mão de uma criança. E ele queria apertar aquela mãozinha trêmula até doer, mas também se conteve, e, com uma leve saudação, tomou-a respeitosamente e virou-se de forma discreta quando as pernas da moça que subia entreabriram-se um pouco. E novamente eles seguiram conversando, mas suas cabeças estavam cheias da sensação das mãos que se juntaram por um instante. Ela ainda sentia o calor seco da mão e dos dedos firmes. Sentia prazer e um pouco de vergonha. E ele experimentava a dócil maciez da mãozinha pequenina e via a silhueta negra do pé e o sapato pequeno que o abraçava de forma inocente e carinhosa. E havia algo pungente, perturbador naquela imagem perene da listrinha estreita das saias brancas e da perna esbelta. E num esforço inconsciente da vontade, ele a apagou. E então ficou alegre. Seu coração estava tão vasto e livre dentro do peito que ele queria cantar, estender as mãos ao céu e gritar: "Corra, eu vou alcançá-la!" Uma antiga forma de amor primitivo no meio dos bosques e cachoeiras estrondosas. E por causa de todos esses desejos, as lágrimas sufocavam. As sombras compridas e engraçadas desapareceram, e a poeira do caminho ficou cinzenta e fria, mas eles não perceberam isso e continuaram conversando. Ambos tinham lido muitos livros bons, e as imagens radiantes de pessoas que tinham amado, sofrido e morrido por um amor puro turbilhonavam diante de seus olhos. Ressurgiam na memória trechos de versos lidos, não se sabe quando, nas vestes da harmonia sonora e da tristeza doce que envolve o amor. "Você não se lembra de onde é isso?" perguntou Nemovietsky, recordando. "E comigo está novamente aquela que amo, de quem escondi, sem dizer uma palavra, toda a saudade, todo o carinho, todo o meu amor." "Não", respondeu Zinotchka e repetiu pensativa. "Toda a saudade, todo o carinho, todo o meu amor." "Todo o meu amor", fez ecoar involuntariamente Nemovietsky. E novamente ficaram recordando. Recordaram as moças puras como lírios brancos, vestindo hábitos negros, suspirando solitárias no parque coberto pela folhagem do outono e felizes em sua desventura. Recordaram também os homens orgulhosos, enérgicos, mas que sofriam e imploravam o amor e a compaixão delicada de uma mulher. Eram tristes as imagens despertadas, porém nelas, mais radiante e puro que a tristeza, era o amor. Enorme como o universo, brilhante como o sol, maravilhosamente lindo, o amor crescia diante de seus olhos, e não havia nada mais poderoso e belo do que ele. "Você seria capaz de morrer por quem ama?" perguntou Zinotchka, olhando para a sua mãozinha quase infantil. "Sim, seria", respondeu Nemovietsky, decidido, olhando-a de um jeito franco, sincero. "E você?" "Sim, eu também." Ela refletiu. "Por isso é uma felicidade tamanha, morrer pela pessoa amada. Eu gostaria muito." Seus olhos se encontraram, brilhantes e serenos, e transmitiram algo de bom um ao outro, e os lábios sorriram. Zinotchka parou. "Pare", disse ela. "Há uma linha no seu casaco." Ela ergueu a mão de modo confiante até o ombro dele e, cuidadosamente, tirou a linha com 2 dedos. "Aqui está."
disse ela e, ficando séria, perguntou: Por que você é tão pálido e magro? Você estuda muito, não é? Não se canse tanto, não é necessário. Seus olhos são azuis, e neles há pontinhos brilhantes como faíscas, respondeu ele, examinando os olhos dela. E os seus são negros? Não, castanhos e calorosos. E neles, Zinótica não terminou de dizer o que havia neles e virou-se. Lentamente seu rosto enrubesceu, os olhos ficaram confusos e tímidos, e os lábios sorriram involuntariamente. E sem esperar Nemovietsky, que estava sorridente e satisfeito com alguma coisa, ela avançou, mas logo parou. Veja, o sol se pôs, exclamou ela com uma surpresa triste. Sim, ele se pôs, respondeu ele com uma tristeza repentina e pungente. A luz apagou-se, as sombras morreram, e tudo ao redor ficou pálido, mudo e sem vida. De lá, onde antes brilhava o sol incandescente, montes escuros de nuvens estendiam-se em silêncio e devoravam pouco a pouco a vastidão azul clara. As nuvens turbilhonavam, colidiam, mudavam de forma lenta e penosa os contornos dos monstros despertados e avançavam contrariadas, como se elas mesmas, contra sua vontade, fossem guiadas por uma força implacável e terrível. Após desprender-se das outras, desvairava-se solitária uma nuvenzinha clara e fina, fraca e assustada. 2. As faces de Zinótica empalideceram, os lábios ficaram vermelhos, quase como sangue. As pupilas dilataram-se de forma imperceptível, escurecendo os olhos, e ela sussurrou baixinho. Estou com medo. Está tão silencioso aqui? Nós nos perdemos? Nemovietsky franziu o senho grosso e examinou curiosamente o lugar. Sem o sol, sob o ar fresco da noite iminente, o lugar parecia inóspito e frio. Para todos os lados espalhava-se um campo cinzento com mato baixo, como que pisado, barrancos argilosos, colinas e buracos. Os buracos eram muitos, profundos, íngremes e pequenos, cobertos de mato rasteiro. Neles já se escondia silenciosamente, antes do anoitecer, uma escuridão taciturna. E o fato de que ali havia pessoas fazendo algo e de agora já não haver, tornava o lugar ainda mais deserto e triste. Aqui e ali, como coágulos de um nevoeiro lilás e frio, erguiam-se arvoredos e bosquetes, parecendo esperar o que iriam lhes dizer os buracos abandonados. Nemovietsky reprimiu um sentimento de inquietude pesado e confuso que surgia dentro de si e disse: Não, não nos perdemos. Eu conheço o caminho. Primeiro pelo campo, depois através daquele bosquete. Está com medo? Ela sorriu corajosamente e respondeu: Não, agora não. Mas precisamos ir depressa para casa, tomar um chá. Eles avançaram de forma rápida e decidida, mas logo os passos diminuíram. Eles não olhavam para os lados, mas sentiam a hostilidade lúgubre do campo escavado que os cercava com 1000 olhos opacos e imóveis. E esse sentimento os aproximava e lançava às recordações da infância. E as recordações eram brilhantes, iluminadas pelo sol, pela folhagem verde, o amor e o riso. Como se aquilo não fosse a vida, e sim uma canção ampla e suave, e o som dela fossem eles mesmos, 2 pequenos tons, um sonoro e puro como um cristal agudo, o outro um pouco mais abafado, porém mais forte, como uma campainha. Apareceram pessoas,
duas mulheres sentadas na beirada de um buraco fundo e argiloso. Uma, com as pernas cruzadas, olhava fixamente para baixo. O lenço da cabeça soergueu-se, descobrindo as madeixas de cabelos emaranhados. As costas encurvadas puxavam para cima a blusa suja, com flores graúdas como maçãs e os cordões soltos. Ela nem olhou para os passantes. A outra mulher estava recostada ao lado, com a cabeça para trás. Seu rosto era rude, largo, com traços masculinos, e sob os olhos, nas maçãs salientes do rosto, ardiam duas manchas vermelhas como tijolo, parecidas com escoriações recentes. Ela estava ainda mais suja que a primeira, e olhava para os passantes de modo simples e direto. Quando eles passaram, ela começou a cantar com uma voz grossa, de homem. Para você apenas, meu benzinho, como uma flor aromática eu desabrochei. Varka, está ouvindo? Virou-se ela para a amiga silenciosa e, sem obter resposta, começou a gargalhar de forma sonora e grosseira. Nemovietsky conhecia mulheres assim, sujas até quando usam vestidos ricos e bonitos. Estava acostumado com elas, e estas agora deslizaram por seu olhar e desapareceram. Mas Zinotchka, que quase tocou nelas com seu modesto vestido marrom, sentiu alguma coisa hostil, desprezível e ruim invadir por um instante sua alma. Mas em alguns minutos a impressão se dissipou, como a sombra de uma nuvem que corre por um prado dourado. E quando duas pessoas, um homem de boné e casaco, porém descalço, e uma mulher igualmente suja passaram por eles e os deixaram para trás, ela as viu, mas não sentiu nada. Sem se dar conta, ainda seguiu a mulher por algum tempo e ficou um pouco admirada por ela ter um vestido tão fino, meio viscoso, parecendo molhado, envolvendo as pernas, e a barra com uma faixa larga de sujeira gordurosa que tinha penetrado no tecido. Havia algo inquietante, doentio e terrivelmente desesperado na agitação daquela barra fina e suja. E de novo eles seguiram conversando, e atrás movia-se a contragosto uma nuvem escura, lançando uma sombra translúcida e cuidadosamente próxima. Nas laterais expandidas da nuvem, manchas amarelas e acobreadas iluminavam fracamente, escondendo-se por trás de sua massa pesada na forma de caminhos brilhantes em turbilhão. E a escuridão se adensava de um modo tão imperceptível e dissimulado que era difícil acreditar nela. E parecia que ainda era dia, mas um dia gravemente doente, que morria em silêncio. Agora eles falavam sobre ideias e sentimentos terríveis, que visitam o ser humano durante a noite, quando ele não está dormindo, e nem os sons, nem as conversas o atrapalham. E aquela coisa que é a vida, ampla e com os muitos olhos como a escuridão, aperta-se fortemente contra seu rosto. Você imagina o infinito? Perguntou Zinotchka, levando à testa a mão rechonchuda e semicerrando os olhos. Não. O infinito? Não, respondeu Nemovietsky, também fechando os olhos. Pois às vezes eu o vejo. A primeira vez foi quando ainda era pequena. Era como telegas. Havia uma telega e outra, uma terceira. E bem longe, sem fim, tudo eram telegas e telegas. É terrível. Ela estremeceu. Mas por que telegas? Sorriu Nemovietsky, embora estivesse descontente. Não sei. Telegas. Uma, outra, sem fim.
A escuridão se adensava dissimuladamente, e a nuvem passou sobre a cabeça deles, e na frente parecia olhar para seus rostos pálidos e desanimados. E figuras sombrias de mulheres sujas e esfarrapadas surgiam com mais frequência ainda, como se fossem lançadas à superfície pelos buracos fundos, cavados não se sabe por quê, e suas barras molhadas agitavam-se inquietas. Elas iam aparecendo, ora apenas uma, ora duas ou três, e suas vozes soavam ruidosamente de um modo estranho e solitário, no ar gelado. Quem são essas mulheres? De onde saíram tantas? Perguntava Zinotchka baixinho e timidamente. Nemovietsky sabia quem eram aquelas mulheres e tinha medo que eles fossem parar naquele lugar feio e perigoso, mas respondeu com tranquilidade. Não sei. Bem, não é preciso falar delas. Agora cruzaremos esse bosquete e lá estarão a barreira e a cidade. É uma pena termos saído tão tarde. Ela achou engraçado o que ele disse, que era tarde, sendo que tinham saído às 4 horas. Então o olhou e sorriu, mas as sobrancelhas dele não se mexeram, e ela sugeriu, acalmando e confortando. Vamos mais depressa, quero tomar chá, e o bosque já está perto. Vamos? Quando eles entraram no bosque e as árvores juntaram silenciosamente as copas acima de suas cabeças, ficou muito escuro, porém confortável e tranquilo. Dê-me a mão, sugeriu Nemovietsky. Ela deu a mão indecisa, e o leve toque pareceu dissipar a escuridão. As mãos deles estavam imóveis e não se apertavam, e Zinotchka até se afastava um pouco do companheiro, mas toda a consciência deles estava concentrada na sensação daquela pequena parte do corpo, onde as mãos se roçavam. E novamente queriam falar sobre a beleza e a força misteriosa do amor, mas falar sem romper o silêncio, falar não com palavras, e sim com olhares. E eles achavam que era preciso olhar, e queriam, mas não se atreviam. Veja, pessoas outra vez, disse alegremente Zinotchka. 3. Na clareira, onde estava mais iluminado, 3 homens estavam sentados perto de uma garrafa vazia, aguardando em silêncio as pessoas que se aproximavam. Um, barbeado como um ator, começou a rir e assobiou, como se isso significasse: Oh, oh! O coração de Nemovietsky enfraqueceu e congelou numa inquietação terrível, mas, como que impelido por trás, ele seguiu diretamente para os homens sentados, perto dos quais passava uma vereda. Os homens esperavam, e 3 pares de olhos iam escurecendo imóveis e terríveis. E desejando de modo confuso atrair a simpatia daquela gente sombria e esfarrapada, em cujo silêncio sentia-se uma ameaça, mostrar sua impotência e despertar nela a compaixão, ele perguntou: Como se chega até a barreira? Por aqui? Mas eles não responderam. O barbeado assobiou alguma coisa vaga e maliciosa. Os outros 2 permaneciam calados, olhando com um interesse pesado e sinistro. Eles eram bêbados e maus, e queriam amor e destruição. Um obeso de faces coradas soergueu-se no cotovelo. Depois, indeciso como um urso, apoiou-se nos pezinhos e levantou-se, suspirando pesadamente. Seus companheiros olharam rapidamente para ele. Depois fixaram em Zinotchka um olhar com aquele mesmo interesse. Estou com medo, disse ela entre lábios. Sem ouvir as palavras, Nemovietsky a entendeu pelo peso da mão que se apoiava. E, tentando manter uma aparência de tranquilidade, mas sentindo que era inevitável e fatídico o que iria acontecer agora,
ele começou a andar de modo firme e preciso. Os 3 pares de olhos se aproximaram, brilharam e ficaram atrás. Precisamos correr, pensou Nemovietsky. E ele mesmo respondeu: Não, não podemos correr. É bem franzino o rapaz, até dá pena, disse o terceiro deles, um calvo com barba ruiva. Mas a menina é bonitinha, beza a Deus. Todos os 3 começaram a rir, meio a contragosto. Senhor, espere aí para trocar 2 palavrinhas, disse o grandão com voz espessa, de baixo profundo, e olhou para os companheiros. Estes se levantaram. Nemovietsky seguia sem olhar para trás. Você precisa esperar quando pedem, disse o ruivo, senão pode levar um pescoção. Estão falando com você, gritou o grandão, e com 2 pulos alcançou os caminhantes. Uma mão maciça baixou sobre o ombro de Nemovietsky e o fez balançar. Ao virar-se, ele encontrou bem perto do rosto uns olhos redondos, saltados e terríveis. Estavam tão perto que ele parecia olhá-los através de uma lente de aumento, distinguindo claramente as veias vermelhas na esclera e a remela amarelada nos cílios. E, soltando a mão muda de Zinotchka, ele enfiou a mão no bolso e balbuciou. Dinheiro! Pegue o dinheiro, eu dou com prazer. Os olhos saltados ficaram mais redondos e brilhantes, e quando Nemovietsky desviou deles o olhar, o grandão recuou um pouco e, sem muita força, de baixo para cima, golpeou-o no queixo. A cabeça de Nemovietsky virou, os dentes retiniram, o boné deslizou sobre a testa e caiu, e ele desabou de costas, agitando as mãos. Em silêncio, sem gritar, Zinotchka virou-se e começou a correr, tomando logo toda a velocidade que era capaz. O barbeado deu um grito longo e estranho. Ah, ah, ah! E com o grito disparou atrás dela. Nemovietsky levantou-se cambaleando, mas nem pôde endireitar-se, pois foi novamente atingido por um chute na nuca. Eles eram 3, e ele um só, fraco e sem costume de brigar, mas lutou por muito tempo, dando unhadas como uma mulher que se engalfinha, mordendo e soluçando por um desespero inconsciente. Quando estava totalmente enfraquecido, eles o ergueram e carregaram. Ele resistia, mas tinha um zumbido na cabeça e foi deixando de entender o que se passava consigo. E amoleceu sem forças nos braços que o carregavam. A última coisa que viu foi um pedaço de barba ruiva quase encostando na sua boca, e por trás dela a escuridão do bosque e a blusinha clara da moça que corria. Ela corria depressa e em silêncio, como nos tempos em que brincava de pega-pega. E atrás dela, em passos miúdos, voando e alcançando, ia o barbeado. Depois, Nemovietsky sentiu um vazio ao redor de si, e com o coração desfalecido, desabou em algum lugar e estrepitou com todo o corpo ao chocar-se contra o solo, e então perdeu a consciência. Depois de jogarem Nemovietsky numa vala, o grandão e o ruivo ficaram parados um instante, escutando o que se passava no fundo do buraco. Mas seus rostos e olhos estavam voltados para o lado onde estava Zinotchka. De lá ouviu-se um grito de mulher, alto e afogado, que cessou no mesmo instante. O grandão gritou irritado. Canalha! E correu em linha reta, quebrando os ramos como um urso. Também quero, também quero! Gritava o ruivo com uma vozinha fina, disparando atrás dele. Ele era fraco e ofegante. Na briga, havia machucado o joelho
e estava ofendido porque a ideia sobre a moça tinha lhe ocorrido primeiro, mas ela ficaria para ele por último. Ele se deteve por um momento, esfregou o joelho com a mão, assoou com um dedo o nariz e correu novamente, gritando queixoso: Também quero, também quero! A nuvem escura já se alastrara por todo o céu e caíra uma noite negra e silenciosa. Na escuridão logo desapareceu a figura miúda do ruivo, mas ainda ouviu-se por longo tempo o tropel irregular de seus pés, o ruído de galhos empurrados e o grito rachado e queixoso. Também quero! Irmãos, eu também quero! 4. A boca de Nemovietsky estava cheia de terra, causando atrito nos dentes. E a primeira coisa, a mais forte que ele sentiu ao recobrar a consciência, foi o cheiro denso e agradável da terra. Sua cabeça estava abobalhada, pesada como chumbo, tanto que era difícil levantar. O corpo todo estava dolorido e o ombro doía muito, mas não havia nada quebrado, nada fraturado. Nemovietsky sentou-se e ficou longo tempo olhando para cima, sem pensar nem lembrar de nada. Logo acima dele pendia um arbusto com folhas largas e negras, e através delas aparecia o céu limpo. A nuvem passara, sem lançar nenhuma gota de chuva e deixando o ar seco e suave. E bem alto, no meio do céu, erguia-se a lua cortada com a borda transparente derretendo. Ela vivera as últimas noites e brilhava fria, triste e solitária. Pequenos farrapos de nuvens passaram rapidamente no alto, onde um vento forte parecia continuar soprando, mas não encobriram a lua, e sim contornaram-na de forma cuidadosa. Na solidão da lua, no cuidado das nuvens altas e brilhantes, e no sopro do vento imperceptível ali embaixo, sentia-se a profundeza misteriosa da noite que paira sobre a terra. Nemovietsky lembrou-se de tudo o que se passara e não acreditou. Tudo o que acontecera era terrível e diferente da realidade, a qual não podia ser tão pavorosa. E ele mesmo, sentado no meio da noite e olhando de algum lugar ali embaixo para a lua revirada e as nuvens que corriam, era também estranho e diferente do verdadeiro. E ele achou que aquilo fora um sonho comum e terrível, muito terrível e ruim. E aquelas mulheres que eles encontravam tanto, também eram um sonho. Não pode ser, disse ele de modo afirmativo e balançou a cabeça fracamente. Não pode ser. Ele estendeu a mão e começou a procurar o boné para prosseguir, mas não havia nenhum. E o fato de não haver boné deixou logo tudo claro. E ele entendeu que o ocorrido não era sonho, mas uma realidade pavorosa. No instante seguinte, gelado de pavor, ele já ia subindo a custo, caindo junto com a terra que desmoronava, e subindo de novo, agarrado aos ramos flexíveis do arbusto. Depois de sair, ele correu diretamente, sem raciocinar, nem escolher a direção. E correu por longo tempo, dando voltas entre as árvores. Do mesmo modo repentino, sem raciocinar, correu para o outro lado, e de novo os ramos arranharam seu rosto, e outra vez tudo ficou parecido com um sonho. Para Nemovietsky parecia que, em algum momento, já ocorrera algo semelhante com ele. A escuridão, os ramos invisíveis que arranhavam o rosto, e ele correndo, de olhos fechados, pensando que tudo era sonho. Nemovietsky parou. Depois sentou-se na posição desconfortável e desagradável de uma pessoa sentada diretamente no solo, sem elevação. E pensou de novo no boné e disse: Sou eu. Devo me matar. Devo me matar mesmo que seja um sonho.
Ele se levantou e correu novamente, mas reconsiderou e foi devagar, desenhando para si, de forma confusa, o lugar onde os haviam atacado. No bosque estava bem escuro, mas às vezes um raio brilhante de luar irrompia e enganava, iluminando os troncos brancos, e o bosque parecia cheio de pessoas imóveis e, por algum motivo, caladas. Isso já acontecera em algum momento e parecia um sonho. Zinaida Nikolaevna, chamava Nemovietsky, e pronunciava bem alto a primeira palavra e baixinho a segunda, como que perdendo, juntamente com o som, a esperança de que alguém respondesse. E ninguém respondia. Depois ele foi parar numa vereda, reconheceu-a e foi até a clareira. E ali, de novo, ele absolutamente não entendia que tudo aquilo era verdade, e cheio de pavor, ficou agitado e gritando: Zinaida Nikolaevna, sou eu! Sou eu! Ninguém respondeu, e com o rosto voltado para onde ficava a cidade, Nemovietsky gritou prolongando as sílabas: Socorro! E outra vez ficou agitado, murmurando alguma coisa, revolvendo os arbustos, quando bem diante de suas pernas surgiu uma mancha branca e turva, parecendo a mancha petrificada de uma luz fraca. Era Zinotchka que jazia. Senhor, o que é isso? Disse Nemovietsky com os olhos secos, mas com a voz de um homem que soluçava, e, de joelhos, tocou na moça deitada. Sua mão atingiu um corpo desnudo, liso, flexível, frio, mas não morto, e Nemovietsky a retirou com um tremor. Minha querida, meu benzinho, sou eu, sussurrou ele, procurando na escuridão o rosto dela. De novo ele estendeu a mão em outra direção e novamente deu com um corpo nu. E assim, aonde quer que estendesse a mão, ele encontrava um corpo de mulher nu, liso e flexível, e parecia amornar-se sob a mão que o tocava. Às vezes, Nemovietsky retirava a mão rapidamente, mas às vezes a mantinha. E como ele próprio, sem boné e esfarrapado, parecia irreal, do mesmo modo também não conseguia relacionar com aquele corpo desnudo a imagem de Zinotchka. E o que acontecera ali, o que os homens fizeram com aquele corpo silencioso de mulher, apareceu-lhe numa nitidez plena e asquerosa, refletindo-se com uma força estranha e loquaz por todos os seus membros. Depois de esticar-se a ponto de as articulações estalarem, ele fixou os olhos de um jeito estúpido sobre a mancha branca e franziu o senho como um homem que está pensando. O pavor perante o ocorrido congelava dentro dele. Encolhia-se e permanecia na alma como algo alheio e sem vigor. Senhor, o que é isso? Repetiu ele, mas o som era falso, como que proposital. Ele tateou os batimentos. O coração batia fracamente, mas de modo regular. E quando se inclinou até o rosto, ele sentiu uma respiração fraca, como se Zinotchka não estivesse desmaiada, mas simplesmente dormindo. E ele a chamou baixinho. Zinotchka, sou eu! E aqui sentiu que, por alguma razão, seria melhor se ela não despertasse por um longo tempo. Prendendo a respiração e olhando rapidamente ao redor, ele acariciou cuidadosamente as faces dela e beijou primeiro os olhos fechados, depois os lábios, que ressoaram suavemente sob o beijo forte. Ele teve medo que ela pudesse acordar, e daí afastou-se e ficou gelado. Mas o corpo estava mudo e imóvel, e em sua impotência e vulnerabilidade havia algo irritante e deplorável.
irresistivelmente atraente. Com uma ternura profunda e o cuidado temeroso de um ladrão, Nemovietsky tentou lançar sobre ela os farrapos de seu vestido, e a dupla sensação do tecido e do corpo nu era afiada como uma faca e incompreensível como a loucura. Ele era o protetor e aquele que atacava, e buscava a ajuda da escuridão e do bosque circundante, mas estes não lhe a davam. Ali havia um banquete de animais, e, subitamente lançado para o lado da vida simples, natural e humana, ele sentiu uma volúpia abrasadora derramada no ar e dilatou as narinas. Sou eu, repetia ele de modo insensato, sem entender nada à sua volta e cheio de lembranças de como, certa vez, tinha visto a listrinha da saia, a silhueta negra do pé e o sapato que o abraçava carinhosamente. E enquanto escutava a respiração de Zinotchka, sem tirar os olhos do lugar onde estava seu rosto, ele aproximou a mão. Escutou e aproximou mais. Mas o que é isso? Gritou ele, de um modo alto e desesperado, e deu um salto, horrorizado consigo mesmo. Por um segundo, o rosto de Zinotchka brilhou em seus olhos e desapareceu. Ele tentava entender que aquele corpo era Zinotchka, com quem caminhava hoje e que falava sobre o infinito, mas não conseguia. Tentava sentir o horror do que se passara, mas esse horror era grande demais para se achar que era tudo verdade e não lhe ocorria. Zinaida Nikolaevna! Gritou ele, suplicando. Por que isso, Zinaida Nikolaevna? Mas o corpo extenuado permanecia calado, e com palavras desconexas, Nemovietsky caiu de joelhos. Ele suplicava, ameaçava, dizia que iria se matar e sacudia a moça deitada, apertando-a contra si e quase cravando-lhe as unhas. O corpo aquecido cedia docemente aos seus reforços, seguindo de forma obediente os seus movimentos, e tudo aquilo era tão terrível, incompreensível e absurdo que Nemovietsky saltou de novo e gritou com a voz entrecortada. Socorro! E o som era mentiroso, como que proposital. E novamente lançou-se sobre o corpo sem resistência, beijando, chorando e sentindo diante de si um abismo escuro, terrível e atraente. Nemovietsky não estava ali. Nemovietsky permanecia em algum lugar lá atrás, e aquele que estava ali agora esmagava com uma brutalidade apaixonada o corpo quente e maleável, e dizia, sorrindo com o risinho astuto de um louco, responda! Ou você não quer? Eu a amo, eu a amo! Com aquele risinho astuto, ele aproximou os olhos do rosto de Zinotchka e sussurrou, eu a amo! Você não quer falar, mas está sorrindo. Eu vejo isso. Eu a amo, amo, amo. Ele apertou mais fortemente o corpo macio e inerte que, com sua docilidade sem vida, despertava uma paixão selvagem e quebrava os braços, sussurrando baixinho, preservando do homem a capacidade de mentir. Eu a amo. Não diremos a ninguém, e ninguém saberá. Eu me casarei com você, amanhã, quando quiser. Eu a amo. Vou beijá-la, e você vai responder, está bem? Zinotchka. E ele apertou-se com força contra os lábios dela, sentindo os dentes prensarem-se no corpo e perdendo, na dor e no vigor do beijo, os últimos lampejos de pensamento. Pareceu-lhe que os lábios da moça tremeram. Por um instante, um pavor ardente e brilhante iluminou seus pensamentos, abrindo diante dele um abismo negro. E o abismo negro o engoliu. Fim.